Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hoje eu quero dar uma palavra bem pastoral, bem exortativa, muito amor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Fecha seus olhos, por favor. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e ela está diante de nós, mas é impossível descortinar dessa verdade em nossa mente, se o Teu Espírito não o fizer. Então mais uma vez nós rogamos a intervenção dEle, confessamos nossa total dependência, carência desse Espírito. Senhor, que todas as palavras pronunciadas aqui sejam o Teu Espírito falando aos nossos corações. Sê propício a mim, Senhor, pecador, carente, necessitado, frágil, limitado. Mas eu amo Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe disso muito bem. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do meu amor por Ti, ainda que tão defeituoso. Mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes quem eu sou. Me sondas, conheces. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Eu preciso tanto ouvir Tua voz essa noite. Mais uma vez, Senhor. A congregação precisa tanto. Então nós rogamos uma gotinha só da Tua presença neste lugar. É suficiente para nos alimentar. Uma gota da Tua glória neste lugar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Querido, uma vez eu estava de viagem com a Renata. Costumo contar coisa a meu respeito quando vou pregar, mas só para você entender onde eu quero chegar. E uma viagem no interior do Espírito Santo. E lá eu estava na pousada e ouvi um barulho. E eu tenho um vício. E é bom esse vício. Eu vou de férias, eu vou passear, eu caço igreja para ir. Esse dia eu estava viajando para ir lá na Bahia. No meio da estrada nós paramos numa cidadezinha para dormir. Cheguei cansado, só que eu acho que era domingo à noite. Aí eu falei: Renato, você podia ficar na pousada aí mesmo, já que você está cansado. Acho que eu vou dar uma voltinha, ver se eu acho uma igreja aqui para eu poder ver o culto. É coisa mesmo de pastor, né? Não tem jeito. E lá nessa pousada, mais uma vez eu ouvi um louvor bem tocado, uma música linda. Eu falei: gente, onde que é essa igreja? Onde que é essa igreja? E eu fui procurando, a igreja era quase do lado aí do lado da pousada tinha um ginásio gigantesco. A igreja era lá. Para minha surpresa, quando eu cheguei na igreja, essa igreja era de um pastor. Ele pastoreava essa igreja. Não, ele é o dono dela mesmo. Que cresceu na minha casa. Esse homem cresceu na minha casa junto com os meus irmãos. E depois cada um foi embora. Eu era ainda criança, mas ele eu conheci muito. Ele pegava no colo, aquele negócio todo. E ele estava na porta. E eu cheguei, na hora que ele me viu, fez uma festa, me abraçou, me jogou para cima, me fez um barulho danado. Eu falei: então. Só que achei uma coisa estranha. O povo chegava na igreja e ele ficava com a mão, o povo pegava a mão dele, beijava. Eu já sei que negócio esquisito. Eu falei: hein? Eu que não vou beijar a mão dele. Eu sei lá. E ele, morenão assim, irmão, não tem nada não, os negão aí, meu negão.
forte, assim. Mas é grande, filho. Não é pequeno, não. O homem é grande. Me abraçou e tal. Eu vi o povo beijando a mão dele. E aí nós sentamos para conversar. E ele já estava sabendo que eu estava no ministério, estava aquele negócio todo. E ele é aquele cara que gosta de ficar tomando pastor dos outros, igreja dos outros. Ele é assim, um desviado mesmo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, a gente começou a conversar. E ele falou assim: rapaz, você tem que vir para cá. E a igreja devia ter uns 700 membros. Ele falou assim: aqui ó, vem para cá e toma essa igreja para você. Toma conta desse negócio aqui para mim. Essa igreja é sua cara, cheia de jovem. Eu falei: esse cara é doido. Vem para cá, rapaz, e tal. Ele: olha, preste atenção. Você tem que olhar para um homem. Eu falei: bom, até aí tudo bem. Aí ele falou assim: lembra de Pedro? Eu falei: sim, o que tem? Pedro chegou para Jesus e falou: para quem iremos? Pedro não falou de igreja, não. Pedro falou: para onde iremos? Falou: para quem? Para uma pessoa. Vem andar comigo, rapaz, você tem que olhar para mim. O irmão, na hora que ele falou olhar para mim, o meu problema é que meus anjos não gostam de ficar comigo nessa hora. Eles me deixam sozinho. E a Renata sabe, na hora que o anjo sai de perto. Na hora que ele falou olhar para mim, a Renata botou a mão na minha perna e falou assim: em nome de Jesus. Aí, irmão, eu acho que eu pequei. Se eu pequei, Deus já me perdoou, foi internamente. Eu falei: em nome de Jesus, uma ova. Hoje eu pego esse cara. E aí eu olhei para ele e falei assim: olhar para quem, negão? Para você? É, rapaz, olha o que eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Você só está esquecendo que Pedro estava falando com um homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador, o Deus eterno. Pedro estava falando com um homem que nesse homem, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não estava falando de um pecador como eu e você. O que isso tem a ver, pastor? Já comecei bravo, né? Vou calmar. Homens estão fazendo isso. E um monte de cristãos, de ovelhas, que não saíram do maternal da fé, vai atrás desses homens. Homens tirando os olhos de Jesus e fazendo com que as ovelhas tirem os olhos de Jesus e coloquem neles. É o que está acontecendo. Isso é um fenômeno, é uma anomalia, é uma doença na igreja. Olhar para homens. E aí eu vim para cá, depois de uns anos. Depois ele virou apóstolo, fez sei lá o que ele está fazendo. A igreja dele está parecendo um grande centro de macumba. O que está acontecendo? E eu cheguei aqui e comecei a fazer uma pergunta: por que as pessoas mudam tanto de igreja? Isso é um fenômeno aqui na nossa região. Pula de uma igreja para outra. Irmão, presta atenção, escute. Não estou falando do pastor, porque de uma igreja dessa você tem que sair mesmo. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você observar que o pastor está ferindo as escrituras e você tem que ficar nessa igreja. Não. Eu estou falando de igrejas sérias. Nós vamos partir do princípio aqui da igreja do Senhor. E mesmo assim as pessoas vão saltando de um lado para o outro. E a pergunta é: por que as pessoas mudam tanto? E aí eu quero dar um tema para essa mensagem. Onde estão os seus olhos? Onde os seus olhos estão fixados? A Escritura vai trazer muitas imagens diferentes, e a Bíblia vai trazer isso para descrever a vida cristã, a conduta cristã, a caminhada desde o dia que você se converte, confessa a sua fé em Cristo Jesus e começa então uma caminhada, uma viagem. Por isso que a Bíblia fala: nós somos peregrinos, forasteiros, estamos de passagem.
A Bíblia vai trazer, e quando ela vai comparar o reino de Deus e a nossa vida, vai usar algumas imagens, por exemplo, como a semeadura. A imagem de uma semente, que é a palavra de Deus, que cai numa terra, que é o nosso coração, e que vai produzindo, e vai germinando, e floresce, cresce e frutifica. Aí Jesus fala, a árvore que não tem fruto tem que ser cortada, para aquele negócio todo. Vai falar também de um reino, onde Deus nos tira de um reino, Jesus nos tira do reino da morte, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino agora nós vamos servir ao Senhor, vamos aprender a andar em santificação, e pela graça de Deus, servir a esse Senhor. Mas o que está dizendo aqui nesse texto? O que esse texto vai trazer? Esse texto também vai trazer uma imagem a respeito da vida cristã. E o escritor aqui vai dizer, vai comparar a vida cristã com uma corrida. E ele vai usar essa ideia, corramos. Ele vai usar a ideia do atleta, que para correr uma competição, uma Olimpíada, ele tinha que estar leve. As corridas antigamente, os atletas corriam com poucas roupas, para ficar leve, para conseguir o êxito, para conseguir a vitória. E aqui ele vai dizer isso, essa ideia de estar correndo, de estar numa grande corrida. E ele vai falar assim, a vida cristã é assim. Mas qual que era o propósito aqui do escritor aos Hebreus? Eu quero que você entenda aqui, para você entender por que o escritor chegou a esse ponto. O propósito do escritor aos Hebreus, quem eram esses? Cristãos. Essa carta foi escrita aos cristãos. E o que estava acontecendo ali? Esses irmãos, por causa da caminhada cristã, estavam desfalecendo na fé. Na corrida da caminhada cristã, na corrida da vida cristã, eles estavam parando, eles estavam retrocedendo, eles estavam tentando voltar atrás com alguns ritos do judaísmo. E o escritor então vem trazer, e a ideia de Hebreus é apresentar, é relembrar esses cristãos qual era o alicerce da igreja, qual é o fundamento da igreja, aonde a igreja está fundamentada, aonde os olhos do cristão têm que estar. E por que ele chama essa atenção aqui? Algo muito, muito sério estava acontecendo. Se você observar o capítulo 10, versículo 35, vai dizer assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Muitos cristãos estavam parando, muitos cristãos estavam desistindo da caminhada, desistindo do evangelho. Às vezes a gente pega pessoas assim, às vezes você já passou por isso, às vezes você já diz, não dá mais, pastor, eu estou tão decepcionado com a igreja, estou decepcionado com homens. Eu mesmo recebi muitos aqui assim, decepcionado com pastores, decepcionado com liderança, decepcionado com o evangelho que é pregado. E muitos estavam assim lá. O peso do evangelho eles não estavam conseguindo carregar, estavam parando no meio do caminho, estavam deixando de correr a corrida cristã. Então o que o escritor está fazendo? Ele está encorajando esses irmãos a, em meio às dificuldades, continuarem na caminhada cristã, não retrocederem, não pararem. O que ele está dizendo? Olha aqui, volta para o capítulo 12. Fica agora no capítulo 12, nós vamos ficar nele um bom tempo. Ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Ele está dizendo o seguinte: olha, nessa caminhada, nessa corrida cristã, existe uma única forma de você sair vitorioso. Nessa caminhada da vida cristã, nessa corrida, só existe uma única forma de você chegar até o final, de você não retroceder,
de você não parar, de você não desanimar. Aí ele vai dizer, olhando para Cristo, ok? Mas preste atenção aqui, que antes ele começa esse texto falando uma coisa interessante. Ele diz, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que é isso? Talvez você leia e pense assim, deve ser os anjos, os crentes que já foram lá, estão lá testemunhando. Olha, não, ele está falando do capítulo 11, ele está falando do testemunho que os heróis da fé, que os homens que passaram, deixaram. Ele está falando o seguinte: olha, meus irmãos, o que está nos arrodeando, olha o testemunho desses homens. Olha o que ele vai dizer: irmãos, lembrem-se de como foi que Abel olhou para Deus e pela fé ofereceu um sacrifício mais excelente que seu irmão. Irmãos, olha para Enoque, veja como o testemunho dele, de olhar para Deus, de crer em Deus e pela fé, e Deus então tomar Enoque para si. Meus irmãos, olha para Noé, que pela fé olhou para Deus e caminhou no meio de um povo corrupto de tal maneira, que diz as escrituras que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e destruiu a terra, e poupou Noé e sua família, porque olhou para Deus e pela fé andou com Deus. Meus irmãos, olha para Abraão, ele olhou para Deus, ele andou com Deus, e pela fé foi chamado pai da fé. Meus irmãos, olha para Moisés, olha o testemunho desse homem, que olhou para Deus e pela fé conduziu o povo no deserto, tirou o povo do cativeiro do Egito. Olha para eles. O que o escritor está dizendo? Irmãos, outros que passaram antes de vocês também correram essa carreira, e o meio pelo qual eles venceram foi pela fé, olhando para Deus, olhando, crendo nele. Esses homens enfrentaram a caminhada, mas preste atenção, esses homens não olharam para homens. Querido, onde estão os seus olhos? Quantos cristãos estão decepcionados porque estão olhando para homem? Para com esse discurso. Nós não devemos olhar para homem, pastor. Se algum irmão não te cumprimenta, você fica ofendido. Para com esse discurso de pastor, a gente não pode olhar para homem, temos que olhar para Deus. Se o presbítero chamou a sua atenção, se o pastor chamou a sua atenção, você fica ofendido. Meu irmão, se você estiver olhando para Jesus, você não vai ficar ofendido. Pastor passou ali, nem me cumprimentou, não vou mais nessa igreja. É porque você fez uma aliança comigo, você não fez com Deus. Meu irmão, não foi o meu sangue na cruz. Como que você pode colocar os seus olhos, a sua confiança em um homem pecador, carente da mesma graça, carente da mesma misericórdia? Sabe por que você faz isso? Porque homens com a mente conduzida por Satanás querem o lugar de Deus. E nós, assim como o povo de Israel, queria um rei que pudesse ver, levantaram Saul, porque precisava olhar para um homem terreno, matéria, caquético, fraco. A igreja está perdendo os olhos de Deus, por isso você fica tão ofendido dentro da igreja, por isso você sai de bem sim para outra igreja, com raivinha para outra igreja. Olha para Deus, olha para Jesus. A caminhada cristã, você só vai chegar no final se os seus olhos estiverem em Cristo. Se os seus olhos estiverem em Jesus, meu irmão, a pessoa pode fazer o que quiser com você dentro da igreja. Quando alguém fala mal de você, meu irmão, fica ofendido. Não, você é muito pior do que isso que ele falou. Não foi eu que estou falando, é o Spurgeon, viu? Você briga com ele. Por que nós ficamos ofendidos? Sabe por que nós ficamos ofendidos?
Porque nós não olhamos só para outro homem, nós olhamos para nós mesmos. Só que olhar para outro homem, olhar para nós mesmos é idolatria. Continua sendo pecado, continua sendo. Nós tiramos Cristo do lugar dele e colocamos nós mesmos, ou colocamos pastor, presbítero, diácono, igrejas. Não. Ele está falando, na caminhada cristã é muito difícil. Se vocês olharem para homens, vocês vão desfalecer. Porque o homem pecador não pode conduzir você a águas tranquilas. Olhem para Jesus. Para de olhar para a igreja. Para de olhar. Eu fiz um cuscuz lá em casa e o pastor falou que ia e não foi. Estou chateado. Trouxe um projeto para o pastor, ele nem deu importância. É porque sua aliança está com um projeto, não está com Deus. Para de olhar para homens. Tire os seus olhos da matéria. Preste atenção. Ele está dizendo assim, ó, pela fé esses homens. Para quem que Moisés olhou? Onde estavam os olhos de Moisés? Quando aquele povo blasfemou contra Deus, foi chamado o homem mais manso da terra. Onde estavam os olhos de Josué? Quando eles chegaram e viram aquela muralha. Tem jeito não? Não tem? Não tem como cair. Vocês estão olhando para quem? Tem cristãos assim. Onde estavam os olhos de Davi quando o gigante apareceu em homem? E a igreja está vivendo assim. Por isso, meu irmão, você fica ofendido. Paulo vai escrever aos Coríntios: para que não sejais mais como meninos, levados por todo vento de doutrina. Olha para Cristo. Para com esse discurso externo. Se você ainda fica ofendido, se você ainda fica magoado. Tem cristão, aconteceu comigo esse dia, estão tão contaminados com esse câncer dentro da igreja. Deixa eu ver, pastor, é porque, pastor, minha família gostou mais de El Shaddai. E aí, pastor, eu quero acompanhar filho. Então vai para El Shaddai, serve a Deus lá, caminha com Deus lá, honra o Senhor lá, serve a igreja, obedece a liderança, frutifica naquele lugar, ajuda a sua família a crescer em Deus. O pastor está fazendo pouco caso de mim. Pastor brigando por causa de ovelha, como se fosse ele que tivesse morrido pela ovelha. Eu não tenho coragem nem de falar a verdade por causa da ovelha. Olha para Cristo, meu irmão. Para de olhar para esse homem pecador. Para de olhar para pastores, para líderes. Para de olhar para pessoas, para de olhar para si. Por que, pastor, você está falando isso? Olha o risco. Isaías capítulo 45. Olha a palavra. Isaías 45. Espera aí, só marcar aqui. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse texto está tratando de quê? Preste atenção. Esse texto vai tratar de Ciro, libertador, Deus levantando Ciro. E Deus vai corrigir o povo contra a idolatria.
Tem mulheres que estão extremamente decepcionadas porque fez do seu marido um ídolo, um homem depravado, pecador. Tem homens que estão decepcionados porque fez das suas esposas ídolos, olham para ela e só para ela. Tem cristãos que estão abandonando a fé porque estão olhando para homens e fazendo dos pastores ídolos. E pasmem, existem pastores que gostam disso, porque eles têm a síndrome de Lúcifer. Eles querem a mesma glória que Deus teve. Eles querem estar no lugar de Deus na vida dos homens. Eles querem ser aclamados pelos homens. Eles querem a glória dos homens. Eles querem o aplauso dos homens. Eles querem os bens dos homens. Eles querem tudo dos homens. Não é essa a glória que Satanás queria? Que os homens não dessem glória a Deus, mas sim a Ele? Eu achava o inferno ruim para esses caras. Hoje eu estou achando é pouco. Porque fazendo isso, esses homens têm a capacidade de falarem assim: olhem para mim. E Deus diz e fala: olhem para mim. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Mas Ele está tratando. Isaías 45 vai tratar disso. Olha aqui que ele vai dizer, versículo 20: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos vós juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvá-los. Meu irmão, esse homem aí não pode te salvar. Você não pode se salvar. Esse pastor aqui não pode te salvar. Para de fazer ídolos. A nação brasileira é uma nação idólatra. As igrejas brasileiras têm se tornado idólatras, porque elas só olham para os homens. Elas querem a glória dos homens. Meu irmão, se você quer glória de homem, vai para a Câmara dos Deputados. Lá é lugar dos homens aparecerem. A igreja perdeu o foco em Cristo, e por isso estão apáticos. Agora preste atenção no risco que é você olhar para homem, para você mesmo, para qualquer outra coisa. Olha o risco. Ele diz: olha, não olhem para os ídolos, olhem para mim. Qual que é o risco? Salmo 115. Qual que é o risco de se fazer ídolos? Olha o Salmo. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está os Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mão de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Agora olha o risco: tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Preste atenção. Fala desse texto e só fica pensando no santinho da igreja católica, né? Colocar qualquer homem, e em qualquer homem, aos seus olhos, a sua confiança, ainda que seja em você mesmo, você está fazendo um ídolo. Com a matéria que Deus deu, eles perderam o discernimento, porque tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos nos ídolos. A igreja está perdendo o discernimento e está ficando frágil e fraca, ofendida e parando no meio do caminho, porque está fazendo aliança com homens e não com Deus. E aí, quando se decepcionam com homens, é suficiente
para ele abandonar a carreira cristã, a fé cristã, porque afinal de contas os olhos deles sempre estiveram em homens, quando não em outro, em si mesmo. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Mas preste atenção. Preste atenção. Volta para Hebreus. Esses homens passaram a olhar para as dificuldades, para outros homens, para pessoas. Começaram a desfalecer na fé. Depois dessa, irmão, quero ver você sair daqui. Aonde estão os seus olhos? Ele vai dizer: olha, a única forma de você não se ofender mais, não se sentir mais, pastor, mas eu fui tão injustiçado, pastor. Oh, meu irmão, não tente falar de justiça. Pastor, tem irmão que não fica na igreja porque o pastor passou, não deu um abraço nele, meu irmão. Que cristianismo é esse? Que aliança é essa com Deus? Cristo ressurreto, o nome escrito no livro da vida não é suficiente. A morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição não é suficiente. O amor dele não é suficiente. A graça dele não é suficiente. Eu preciso, pastor. Meu irmão, preste atenção. Pastor não foi na minha casa orar. Olha aqui que Romanos 8 fala: ao qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, a oração e a intercessão do Espírito Santo em seu favor é muito mais poderosa do que a minha, do que a de qualquer homem. Pastor não foi visitar, mas Jesus está lá, meu irmão, isso é suficiente. Olha para Cristo. E eu não estou dando esse discurso que eu não quero te visitar, não, meu irmão. Pode até, a gente vai se edificar, vai se abençoar. Certamente sua geladeira vai abaixar um pouco. Fazer o que, né, amor? Lançar a semente, vai que cola. Meu irmão, tira os seus olhos dessas coisas. Tira os olhos da matéria, meu irmão. Coloca em Jesus. Tira os olhos disso. Preste atenção. Olha o que o escritor vai dizer. A carreira que nos foi proposta, a vida cristã, só pode ser vencida. Você só pode chegar ao final dela. Aí ele diz, versículo 2: olhando firmemente. Ou seja, com foco, de maneira firme. Aí ele vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó, olhando com foco, firmemente, sem se distrair. Para quem? O autor. Quem é o autor? Aquele que dá origem à fé. Para de olhar para pecadores. Olha para aquele que dá origem para a fé. Olha para aquele que pode plantar a fé. Mas ele não é só o autor, ele fala e consumador. Ou seja, aquele que vai aperfeiçoando a sua fé até você chegar à estatura de varão perfeito, até a glorificação. Olha para ele, nessa caminhada, coloque os seus olhos nele, fixos nele. Preste atenção, meu irmão, um dos homens mais poderosos que já pisou na terra, chama Davi, um rei, um pastor, um homem que recebeu o título de ser o homem segundo o coração de Deus. Qual era o segredo desse homem?
Salmo capítulo 20, versículo 7, ele fala: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, fazemos menção, olhamos para o Senhor, vivemos pelo Senhor, confiamos no Senhor. Uns podem confiar nas artimanhas humanas, uns podem confiar na habilidade humana, uns podem confiar em pastores, profetas, apóstolos, escambau, irmão. Mas nós não. Nós confiamos em Cristo, nós olhamos para Cristo, os nossos olhos pode fazer o que quiser conosco, pode nos afrontar, pode mentirem a nosso respeito. Bem-aventurados sois, quando mentindo disserem todo mal contra vós e vos perseguirdes, alegrai-vos, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Para de ficar ofendido. Para de ser esse crente de plástico, de açúcar, casquinha de ovo. Pastor, não foi na minha casa no meu aniversário. Eu esqueci, meu filho. Esqueceu que é um humano limitado, que esquece as coisas. Ainda mais eu, fazendo um trabalho, irmão, para não esquecer. Esse trabalho chama Renata. Amor, pelo amor de Deus, deixa eu esquecer não. Meu irmão, sabe por que a gente fica ofendido? Porque nós estamos olhando para a pessoa errada. Nosso foco está onde? Onde estão os seus olhos? Mas preste atenção aqui. Ele está dizendo: vocês viram o que os heróis da fé fizeram? Vocês viram o que Davi fez? Viram o que Moisés fez? Baraque, Gideão, Jefté. Vai me faltar tempo para falar de tudo que eles fizeram. José, Moisés, Abraão. Viu o que eles fizeram? Pois é, não é para vocês olharem para ele, é para vocês olharem para onde ele orou, porque Jesus é muito maior que eles. Ele é superior a esses homens. Ele é superior a Moisés. Ele é superior a Abraão. Ele é o autor da fé, ele é o consumador da fé. Olha para ele. Mas tem uma outra coisa. Salmo capítulo, se eu não me engano, 30, versículo 5, ele diz assim: olhamos para ele e seremos iluminados, e os nossos rostos não serão confundidos. Será que não é por isso que você está em trevas? Na sua família, na sua casa, seu trabalho, sua escola, seus relacionamentos? Será que não é porque você está olhando para homem? Esqueceu de olhar para Jesus? Ele está falando assim, ó: olhando para ele. Ele quem? Cristo. Tiveram seus rostos iluminados. Olhando para ele. Meu irmão, chega de olhar. Agora a moda é os pastores da internet. E a moda agora é os intelectuais. A galera do Shemanai acabou. Chupar dentro, da cambalhota, você não está pressionando ninguém mais não, meu irmão. A moda agora é os doutores da lei. Olha para os doutores da lei. Aí tem uns que chegou, pastor, mas é porque o reverendo tal diz que música do mundo não é pecado. Vai para o inferno com a música do mundo, para lá, meu irmão. Conversa de música do mundo. Olha para Cristo. Para de olhar para esses homens. Esses homens são pecadores. Nós somos frágeis, fracos. Precisamos da mesma graça, meu irmão, da mesma misericórdia. O ser humano chegou no nível de insanidade mental tão grande que quer tocar na camisa do apóstolo em tempo de pegar uma doença transmissível pelo sangue. Que loucura, meu irmão. Os homens estão querendo ídolos, formando ídolos para si. Isso é um problema que assola a humanidade desde o início. Quando Moisés deixa o povo, quando ele volta do monte, o povo tinha feito uma vaca de ouro para adorar.
Meu Deus, e os homens fazem assim. Tira os olhos de Jesus e põe nessas coisas. Por isso eles não conseguem discernir mais nada, ver mais nada, entender mais nada, ouvir mais nada, porque estão se tornando semelhante aos ídolos que eles fizeram para si, porque tiraram os olhos de Jesus. Tiraram os olhos de Jesus. Cristo é superior a esses homens. Aí ele vai dizer, estou terminando, ainda no versículo 12, ele vai dizer assim: olhando firmemente para o autor, consumador da fé, ao qual, em troca da alegria que nos estava proposta, da alegria que nos estava, que alegria era essa? A redenção. O que é redenção, pastor? É a consumação do plano eterno de Deus, de restaurar e redimir o homem com seu Criador. Nós estamos quase lá. Nós estamos na santificação. Vai chegar a glorificação. E então vem a redenção. O que é? A Escritura vai dizer: e havendo Cristo colocado debaixo dos seus pés todos os principados, e a morte foi a última a ser vencida, Ele pega o trono, pega a igreja e devolve a Deus. Redenção do homem e da terra. Ele está falando assim, ó, alegria. Em troca dessa alegria que nos estava proposta, Cristo Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Preste atenção, palavra esquisita essa. O que Cristo suportou? Olha o significado de ignomínia: grande desonra infligida por um julgamento público, degradação social, opróbrio, escárnio. Ele está falando o seguinte: olha, a alegria que nos é proposta, a sua redenção, porque senão, se isso não acontecesse, você estaria agora no inferno, eu estaria agora no inferno. Ele fala, em troca disso, de você não ir para o inferno, de você ir para o céu, além de não ir para o inferno, ir para o céu, em troca disso, Cristo suportou todo tipo de humilhação, todo tipo de afronta. Quem nós estamos pensando que nós somos para não nos ofender com alguma afronta, meu irmão? Você pode sair daqui e não está nem aí para essa palavra, mas eu preguei e serve de juízo sobre a sua vida. Meu irmão, Cristo suportou a cruz, o escárnio. Você tem noção disso? Tenta se colocar um pouquinho. Ele é assim, ó, eu criei isso aqui tudo. Eu vi o Rogério antes de criar o mundo, e agora olha o que ele está fazendo, escarnecendo de mim. Eu vi a Artêmia antes de formar todas as coisas. Ela passa como se eu não estivesse aqui nessa cruz, mas eu vou redimi-los. Eu vou suportar isso até o final, porque eu vou reconciliá-los comigo. Eu vou restaurá-los. Ele fala, ele suportou a cruz em troca de uma alegria para nós. E aonde não estão nossos olhos? No irmão que vai falhar, no pastor que vai falhar, em mim mesmo que vou falhar. Ele está falando, olhem para ele, olhem para esse homem, e ele vai dizer mais. E agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Ele está dizendo: se vocês olharem firmemente para Ele, podem fazer o que quiser, ninguém vai tirar vocês da corrida. Se vocês olharem para Ele, só para Ele, se os olhos de vocês estiverem nas coisas eternas, tira os seus olhos dessa terra, meu irmão. Tira seus olhos dessas coisas. Enquanto é tempo, por amor a Deus, por amor à sua vida, por amor à sua família, para de colocar os olhos em pessoas. Para de colocar os olhos em coisas. Para. Coloca os seus olhos em Jesus. Crava somente os seus olhos na eternidade. Pensa nas coisas do alto. Meu irmão, a média de idade dessa igreja é 40. Daqui mais 3, 4 anos, 30, 40, você não está valendo mais nada. Acabou. Aonde os seus olhos estão? Para quem você está olhando? Daqui poucos anos você não vai dar mais conta de nada. Daqui mais poucos anos alguém vai ter que levar você para tomar banho. Daqui mais poucos anos alguém vai ter que levar você para poder fazer compra. Daqui mais poucos anos alguém vai ter que enxugar as suas costas, calçar os seus sapatos. Essa matéria está apodrecendo, está enfraquecendo, você está morrendo. Tira os seus olhos dessa terra. Para de olhar para as coisas. Para com a matéria, meu irmão. Quando a matéria cair, a terra vai comer essa matéria. Coloca os seus olhos em Jesus. Viva a sua vida por Jesus. Caminhe por Ele, corra por Ele, ore, chore, estude as Escrituras, ame o seu irmão, evangelize, gaste a sua vida com o Senhor, gaste a sua vida pelo Evangelho. Corra, meu irmão. Tira os seus olhos das coisas, tira os seus olhos da pessoa. Nós estamos em uma corrida, e a única forma de chegarmos no final é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloca os seus olhos nele, meu irmão. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. E ele diz: considerar isso atentamente, confiem nele. Salmo 34, lembrei do salmo. Olharam para ele e foram iluminados. Salmo 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados. Sabe o que é isso? Sabe o que o termo aí está falando? Iluminados. É assim, ó. Olharam para ele e receberam direção. Olharam para ele e não andaram vacilantes pelo caminho. Olharam para ele e foram conduzidos na direção rumo à Nova Jerusalém. Olharam para ele e não foram envergonhados. Será que não é por isso que às vezes a gente é envergonhado? Pensem nele. Coloque os seus olhos nele. Viva por ele. Ainda dá tempo, meu irmão. Para de fazer de você mesmo um Deus. Para de achar que você é Senhor da sua vida. Ou então para com esse discurso. A gente tem que olhar para Jesus, pastor. Se qualquer coisa te ofende e te faz mudar de igreja. Estou falando de igreja, irmão. Falando dessa bagunça que você vê por aí, não. Olha para ele. Por quê? Colossenses. Eu vou finalizar.
Tinha que finalizar Colossenses, né, Lucas? Nisso consiste. Em que consiste a união nossa com Cristo? Quando nós olhamos para Ele, quando nós vivemos para Ele, quando nós andamos com Ele. Em que consiste? Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Entendeu aonde você vai chegar? O final da corrida. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Pastor, mas eu sou fraco demais. Meu irmão, sabe qual que é a maior certeza que eu e você conseguimos? Uma palavrinha assim, ó, no grego: tetelestai. Está consumado, escrito de dívida, cancelado, encravado na cruz. Agora vocês podem correr a carreira cristã, olhando firmemente para o autor, consumador da vossa fé. Agora vocês podem andar por todos os cantos. O véu se rasgou, o acesso está aberto, o trono de graça está aberto. Meu irmão, a porta da graça ainda não fechou. Corra essa carreira, caminhe em Deus, com Deus, mas olhando para Ele, sempre para Ele, nunca para os homens, nunca para as coisas, sempre para Ele. E aí o escritor aos Hebreus fala: porque nós não somos dos que retrocedem. Olhamos firmemente para Ele e continuemos a corrida, a caminhada. Não desfaleçam. Ele morreu, Ele suportou a cruz, Ele ressuscitou, para que vocês não desfaleçam na corrida. Não pare, não olhe para trás. Quando você se sentir ofendido por alguém, magoado por alguém: ô pastor, mas a gente é de carne e osso. O escritor escreveu para mutante aqui, para robô. Escreveu para a igreja, irmão, para nós. Fala assim: olha para Cristo. Renata contou uma historinha. Vou concluir com a historinha. Dá tempo. Até 10 horas a gente termina. O pessoal de Paripoeira não reclamou? Vocês vão reclamar? De jeito nenhum, né, pastor Sá? Olhar para Cristo é não deixar ninguém acessar seu jardim. O que é isso, pastor? Alguém chega no jardim, na casa do Carlos. Vou usar o Carlos hoje, tá, meu filho? Você está aqui na frente. E quando o Carlos chega na casa dele, jogaram um monte de lixo na varanda. Papel sujo, cocô de animal, de gente, lixo velho, sujou a casa do Carlos. Um vizinho endemoniado sujou. Carlos chega, o outro vizinho endemoniado querendo ver o circo pegar fogo, fala: Carlos, foi fulano de tal. Quando você saiu, ele entrou na sua casa e jogou todo tipo de lixo ali na sua casa. Se eu fosse você, Carlos, eu ia lá. Ah, se fosse comigo, Carlos. Ah, se fosse comigo que ele tivesse falado isso. Carlos então pega a vassoura, a mangueira, e começa a varrer aquela sujeira.
começa a juntar aquele lixo, começa a jogar água, começa a lavar. Carlos então corre, vai no fundo da casa dele e olha o jardim dele e fala: graças a Deus, ele não conseguiu acessar meu jardim, ele não conseguiu estragar as plantas que eu planto aqui, ele não conseguiu estragar as minhas flores. Então Carlos vai lá e começa a colher algumas flores, junta as flores mais bonitas do jardim, vai até o vizinho que fez isso com a sua casa e bate na porta e oferece as flores. E o outro está de lá olhando: você é louco, como é que você faz uma coisa dessa? E o vizinho que recebe fala: o que é isso? Aperfeiçoador da fé, o consumador da fé. As pessoas podem fazer o que quiser, você pode se frustrar, meu irmão. Quantas vezes magoei a Renata, quantas vezes fui magoado, mas ela nunca tirou os olhos de Jesus. Por isso ela continua caminhando, sabendo que casou com um pecador, mas olhando para Jesus. Para de olhar para os homens, para de olhar para si, coloque seus olhos em Jesus.